Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O programa Ponto de Vista continua a série de entrevistas focando o atual momento político do Brasil. Desta feita, recebe um advogado jovem, especialista em direito eleitoral, um dos mais competentes da sua geração. Ele vai nos dar a sua visão, como operador do direito, das atuais e graves questões nacionais. Por isso que é com muita satisfação que recebo o advogado Leonardo Paletó, que vai nos mostrar alguns detalhes legais e jurídicos desse conturbado processo político e jurídico que estamos presenciando. Sem dúvida, será uma verdadeira aula. Meu amigo Leonardo Paletó, uma satisfação imensa receber você no programa Ponto de Vista, sequenciando essa série de entrevistas com pessoas com visões diferentes. E agora, você, como operador do direito, vai dar uma aula para a gente, eu não tenho dúvida. O nosso telespectador vai gostar imensamente de assistir. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Nelson. Não sei se bem uma aula, mas um bate-papo muito gostoso. Nós vamos travar sobre esse tema que é tão pertinente, tão importante, tão cotidiano, né? Está no dia a dia do nosso Brasil. E tão atual. Eu quero até começar perguntando logo uma coisa para você. O que é crime de responsabilidade? Nelson, veja bem, o crime de responsabilidade ele é aquele que é cometido, no caso específico da Presidente da República, pelo desempenho de suas funções. Ou seja, ele está atrelado à sua responsabilidade governamental enquanto gestor, enquanto chefe do Executivo, né? Então, eles estão discriminados na Constituição Federal e também tem uma lei específica, ainda da década de 50, que trata sobre eles. Mas, assim, para se diferenciar, para que o telespectador possa compreender, enquanto um crime comum é aquele que você, por exemplo, mata alguém, você furta, você rouba, é um crime comum praticado no dia a dia, o crime de responsabilidade ele tem que ter uma ligação direta com os aspectos que são ligados ao exercício da função. Como é que ele se configura, então, na prática? Na prática, justamente como eu lhe dizia, né? Ele precisa, na verdade, ter relação com a função específica do presidente. Por exemplo, a proteção da soberania nacional, as questões relativas à probidade administrativa, as próprias questões orçamentárias. Então, tudo isso tem que haver o dolo da Presidente, tem que haver a intenção do cometimento do crime, né? Ou seja, no caso, a comprovação de que ela realmente teve o intuito de delinquir, de praticar o ilícito, e tem que estar relacionado com as suas funções presidenciais, com o desempenho da sua função no Executivo. Esses são os critérios para que se configure o crime de responsabilidade. No caso desse processo de impeachment da presidente Dilma, essa questão das pedaladas, ela está realmente, objetivamente inserida no artigo 86 da nossa Constituição, e o que trata exatamente dessa questão? Veja bem, objetivamente e claramente, com relação às pedaladas fiscais, isso não está contemplado no artigo 86, mas está a questão do respeito às leis orçamentárias. E aí a gente tem que deslocar para a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei do início dos anos 2000, né, que ali sim ela traz a questão dessas pedaladas fiscais, que seriam essas operações de créditos não autorizadas, né? Então, a gente pode se dizer que você tem como, através da legislação complementar, inserir essas penalidades que são relativas às pedaladas fiscais para o âmbito da Constituição, porque há essa outorga. Então, especificamente, você dizer que existe na Constituição a pedalada fiscal impedida, com o termo pedalada fiscal, isso não vai estar claramente exposto. Mas, com a legislação que vem atrelada especificamente com relação à questão, aí você pode se enquadrar, e é isso que está sendo feito no processo de impeachment atual. Significa dizer, na minha pequena concepção, que, mesmo sendo considerado realmente esse embasamento jurídico, o pedido de impeachment também tem uma conotação muito forte política. Você concorda com isso? Concordo, Nelson. A gente não pode deixar de levar em questão que quem está julgando é presidente, por mais que na segunda instância vá haver participação do ministro do STF presidindo a sessão, que quem vai julgar são os políticos, né?
Então, assim, a gente viu isso na votação da Câmara dos Deputados, que a fundamentação basilar para se abrir o processo de impeachment contra o presidente, ela não foi uma motivação jurídica, ela foi uma motivação política, né? Os deputados votaram a todo tempo, como a gente bem viu, em nome de suas famílias, de quaisquer outros motivos, e muito menos pelo motivo de enxergar ali naquelas pedaladas fiscais o cometimento de crime. É bem verdade que ali era só uma abertura do processo, já que a Câmara só tinha essa função naquela instância, né? Competirá ao Senado o julgamento fatal da presidente. E acredito que pelo preparo maior dos senadores da República, como a gente já está vendo nas discussões, esse julgamento vai se ater mais à esfera técnico-jurídica, sem prescindir, obviamente, do âmbito político. Né? As conjecturas políticas já estão sendo feitas e o julgamento vai ser, ainda que ele destoe para uma consideração jurídica, ele não vai deixar de ser político. Qual a sua opinião sobre o rito processual que está definido na Constituição e que foi referendado pelo próprio STF? Olha, Nelson, eu acho que ocorreu um equívoco do STF, quem sou eu para dizer isso, mas é a minha opinião de jurista, ocorreu um leve equívoco do STF, quando eu acreditava que não precisaria de tanto tempo ainda para que fosse votado o relatório e a presidente fosse afastada, né? Eu acho que nessa questão, que foi uma questão decidida pelo STF, houve um equívoco nesse posicionamento. Eu acredito que o Senado seria obrigado a instaurar, caso a Câmara, mas isso aí já está superado, né? A gente já tem todo o calendário do que vai ocorrer na questão do impeachment, então acho que se o STF decidiu, foi a última palavra, que bom que foi dada sobre o aspecto jurídico, que houve esse controle da legalidade e que está sendo aplicado. O que vale é que seja equânime, que seja justo, as regras pré-definidas, sem que ninguém usurpe o poder de ninguém. É isso que está sendo respeitado. O Judiciário tem atuado como protagonista desse processo ou não? Nelson, eu acho que protagonista, talvez eu não diria que fosse a palavra, porque ele está deixando, sim, o julgamento para ser tomado pelo aspecto político. O Judiciário não está interferindo, salvo quando há alguma discussão com relação a isso que a gente falou na pergunta que você me fez anteriormente, quando há alguma dúvida, está sendo levado isso ao Judiciário. Então, ele não deixa de ter um papel muito importante, né, preponderante, mas um papel de controle. Eu acho que o Judiciário ele não está se metendo além, ele está apenas controlando. E eu vejo isso como um protagonista, de certa forma, porque ele não deixa de ser o juiz, não deixa de ser a regra do jogo. Ele é aquele que está deixando o barco correr, mas interferindo nos momentos que são devidos. Qual é o seu ponto de vista sobre o que algumas pessoas, ou um grupo de pessoas, costuma dizer sobre judicialização da política? Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão? Eu acho que a judicialização da política ela ocorre tanto no direito eleitoral, né, que é uma prática como a gente vê nas eleições, como ocorre no âmbito realmente, sobretudo desse processo de impeachment. Né? A judicialização ela tende ao quê? A buscar que as regras sejam cumpridas de forma equânime para todo mundo, como eu falava anteriormente. Então, toda vida que há, e no direito existem muitas teses, existem muitas teorias, como a gente bem sabe, né? Alguma tese de alguém sendo contraposta e se coloca em xeque algum preceito fundamental, se leva ao STF a questão. Então, o que a gente mais vê são questões e que o STF está sendo que se pautar. Então, assim, essa judicialização ela é tremenda e extrema, mas sempre buscando que a legalidade adstrita ela seja cumprida. Então, acho que ela é salutar nesse aspecto. Ela ocorre, a bem da verdade, muitíssimo, mas ela é salutar quando ela busca ter um objetivo de... Agora, quando ela é para propalar, para procrastinar os feitos, aí eu acho que ela é nociva. Mas eu não acredito que esteja acontecendo nesses casos, pelo menos por enquanto. O que é que você acha da atuação do juiz Moro e da República do Paraná? República de Curitiba, né? Como ele falou naquele áudio, né? República de Curitiba. Inclusive, eles já até fazem camisa lá em Curitiba, República de Curitiba, sobre isso. A atuação de Moro, não há brasileiro cidadão que não possa tirar o chapéu para Moro, que não possa elogiá-lo e referendá-lo. Tanto que há pouco tempo ele recebeu até um prêmio como as 100 personalidades mais importantes do mundo, da revista Forbes, né? Um prêmio que ele foi receber em Nova York. Mas não só por esse prêmio, acho que por conseguir levar a Lava Jato, que foi uma operação que começou para apurar um lava-jato lá em Brasília, desvio de dinheiro, chegar onde chegou, pegar a Petrobras, conseguir prender pessoas do alto escalão do governo, alto escalão político e econômico do Brasil. Então, eu acho que tem que se tirar o chapéu para Moro. É óbvio que naquela questão da liberação dos áudios, eu tenho um posicionamento jurídico discrepante de Moro. Eu acho que ele ali cometeu excesso, sim, naquele vazamento de áudio da presidente, mas esse é o meu lado jurista. O meu lado cidadão, de certa forma, ele não deixa de ter ficado feliz em saber as coisas que estavam acontecendo. Então, eu sou uma pessoa que tira o chapéu para Moro e acho que sua atuação tem sido indispensável nesse processo de moralização política do país. Tanto é que a própria população aclama ele até como se fosse um herói. E na verdade ele merece. Ele merece por ter trazido à tona e ter tido peito para conseguir desbaratar todo esse desmande que estava
ocultado das nossas vistas. Leonardo, impeachment é realmente um remédio eficaz contra eventuais práticas de irregularidades cometidas pelo Executivo? Nelson. O impeachment, ele está previsto na Constituição. Ele foi uma modalidade que foi trazida para a Constituição Federal para ser analisada. Agora, é muito importante que eu faça esse paralelo, eu preciso fazê-lo, é que, na minha concepção, o crime de responsabilidade ele precisa estar configurado. Por quê? Porque nós não elegemos um modelo de Constituição que privilegia o recall, que é aquele modelo que você simplesmente não gostou do presidente, ele não está tendo um desempenho político bom e você vai lá e o substitui. Sobretudo um recall indireto, como se pretendia fazer agora com essa questão da Câmara e do Senado. Então, assim, o impeachment, ele existe, mas eu sou aquele, e ele é legítimo, mas eu sou aquele que defende de que o crime de responsabilidade tem que ficar realmente provado e configurado. Mas não há dúvida de que, respeitando-se a legalidade e se julgando sobre aspectos técnicos e jurídicos, ele é um instrumento da democracia, sim, e tem que ser aplicado. Então, essa história de dizer que esse impeachment agora é golpe é algo realmente bem distante da realidade. O que o governo fala, né, e aqui eu não vou entrar no aspecto meritório da questão, é que o golpe existe na medida que não há o crime de responsabilidade, que o governo sequer coloca em caráter de hipótese. Já o que a oposição traz é que o quê? Que existe crime de responsabilidade. Então, ou seja, desde que se configure que o julgamento se paute realmente nas balizas de que o presidente cometeu um crime de responsabilidade, ele não vai poder ser considerado golpe, né? Golpe, na verdade, ele não é. Você pode até dizer que não há justificativa para o impeachment, mas tratá-lo meramente como golpe, quando todas as balizas estão sendo respeitadas, quando o direito de defesa está sendo consignado, quando todo o processo está sendo vigiado pelo STF, realmente eu acredito que essa afirmação não deve prosperar, não é a mais correta. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.pontovista.com.br, o blog do seu dia a dia. Por meio do Banco de Oportunidades, o Senac RN incentiva de forma gratuita o ingresso do ex-aluno da instituição no mercado de trabalho. O Banco de Oportunidades Senac facilita contato entre empresas e ex-alunos e encaminha o profissional qualificado para uma oportunidade de emprego. Para realizar o cadastro, o ex-aluno deve ter sido aprovado em um curso no Senac dentro da programação ofertada nas áreas de gestão e negócios, turismo e hospitalidade, informática, saúde, imagem pessoal e idiomas. Se você é ex-aluno do Senac, faça o seu cadastro. Dirija-se até a unidade do Senac Centro, munido de RG, CPF, carteira de trabalho e foto 3x4. E faça a sua inscrição. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Os sabores Ester Bom surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Ester Bom, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Ester Bom na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Na Unicred Natal,
Caixas executivos competentes e uma equipe de assistentes muito bem treinados atendem os seus cooperados de maneira ágil, moderna e individualizada. Tudo para que eles ganhem tempo em suas transações e resolvam sua vida financeira com tranquilidade. Essa é uma das razões que explica uma grande aprovação da cooperativa. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E nós voltamos à entrevista com Leonardo Paletó. Uma perguntinha fora do contexto. É só para o telespectador que talvez não saiba e talvez ele até queira saber disso. Explique bem rapidinho como é que funciona o chamado foro privilegiado. O que é isso? É só para o nosso telespectador tomar conhecimento. Depois a gente volta para o nosso assunto base. Com o maior prazer. O foro privilegiado é simples de explicar. É uma prerrogativa que alguns políticos eles possuem em virtude da sua função, da sua condição política, de não ser julgados na esfera comum, quando denunciados, né? Então, na verdade, o que acontece nesse caso específico do impeachment, foi até aquela confusão que aconteceu com o ex-presidente Lula. Ele, enquanto cidadão comum, ele seria julgado pelo foro comum, que no caso, o juiz Moro. Então, com aquela assunção possível dele ao cargo de ministro, os ministros gozam desse foro privilegiado, ele passaria a ser julgado pelo STF. Então, foro privilegiado nada mais é do que a possibilidade de ser julgado em uma instância superior, né, onde se dizem que é mais fácil para aqueles investigados conseguirem sua absolvição. Agradeço essa resposta. Isso é só para elucidar alguma possível dúvida, alguém que não soubesse. Mas vamos voltar para o nosso tema central. Explique para nós por que o vice-presidente poderá assumir a presidência da República mesmo tendo sido eleito na atual chapa da Dilma, no caso de Temer especificamente. Veja bem, Nelson, o impeachment é um impedimento por um crime de responsabilidade. Então, um crime, ele é pessoalmente cometido. Daí o porquê da defesa da presidenta, inclusive, dizer que ela pessoalmente não cometeu crime, isso é o principal argumento de defesa dela, né? Então, Temer, ele foi eleito junto a Dilma, mas numa chapa de natureza eleitoral. O que se está averiguando aqui agora é o cometimento do crime, que é pessoal da presidente. Então, o vice nada mais é do que aquele que assume em caso de impedimento da presidente. É até uma baliza constitucional. Então, é por esse motivo que, mesmo ele tendo sido eleito junto com Dilma, ele está podendo assumir o cargo, se ascender ao cargo de presidente com a sua saída, porque ele justamente atua como substituto legal. É para isso que ele existe, inclusive, que existe a função de vice-presidente. Por isso, talvez que alguns grupos governistas tenham tentado há algum tempo atrás, exatamente, também envolver o próprio vice-presidente numa solicitação de um pedido de impeachment também? Exatamente. É por isso que um dos mecanismos de saída do vice-presidente é outro impeachment contra ele. Seria um dos mecanismos, né? Existe uma ação eleitoral que já tramita no TSE, que pode ser julgada, que trata das doações realizadas à campanha, que aí sim, acaso o TSE julgue essa ação, Temer e Dilma caem, porque em esfera eleitoral se avalia a chapa. Mas para que Temer seja afastado do seu cargo, enquanto presidente, acaso ele assuma, também tem que ser via impeachment, porque é um impedimento pessoal do presidente. E ressalto que, como se diz, é uma da defesa também de Dilma, que Temer também assinou as pedaladas fiscais. Então pode ser que a gente, muito breve, tenha um segundo impedimento do presidente que assumiu, que vem assumir depois de Dilma. Ou não. Ou não, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Como diz o célebre Caetano Veloso, nas entrevistas que dá. Aproveitando isso, no caso específico, Temer assumindo a presidência por decisão do julgamento que vai acontecer no Senado Federal. Quem vai desempenhar o papel de vice-presidente? Porque ele era vice, assume a presidência. A partir daí, o cargo de vice fica vago. Quem assumirá ou assumiria numa eventualidade, qualquer que fosse essa eventualidade? Existe uma linha sucessória, e essa linha sucessória tem que ser respeitada, é constitucional. Esse próximo que vai desempenhar agora o papel de vice seria o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, é bom que a gente ressalte que esse presidente da Câmara dos Deputados ele não pode ser réu junto ao STF, né? Então, tem essa ressalva também que tem que ser ponderada. Sendo réu, não pode assumir a presidência. Sendo réu, ele não pode assumir a presidência. Por quê? Porque a Constituição, ela blinda. Ela deixa claro de que você não pode assumir o cargo principal do Executivo da República sendo réu no STF. Então, nesse caso, se na linha sucessória alguém que tem essa pecha, ele não vai poder assumir. Uma pergunta que eu não me quer calar. Haveria possibilidade, Leonardo, de haver eleições presidenciais ainda este ano de 2016?
Olha, Nelson, havia uma conjectura de que a presidente pudesse renunciar ou até protocolar um pedido junto à Câmara dos Deputados para uma PEC ser impetrada nesse sentido, de que novas eleições fossem realizadas esse ano. O que é uma medida absolutamente absurda, eu como jurista a rechaço, mexeria muito com o aspecto constitucional, seria de difícil aprovação, então é praticamente que impossível que isso acontecesse. Então, para que acontecesse novas eleições presidenciais na prática, seria aquilo que eu já falei anteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral julgar a ação e cassar a chapa, porque aí sim não assumiria o segundo colocado, que foi Aécio Neves, se convocariam novas eleições, que se por acaso isso acontecer no primeiro biênio do mandato, são eleições diretas, com a população votando, e acaso ocorra depois de dezembro desse ano esse julgamento, seriam eleições indiretas, com a Câmara votando essa nova eleição presidencial, e a outra hipótese seria uma hipótese também bastante improvável, que seria de Temer renunciar. Porque acaso Dilma saísse e Temer renunciasse, aí sim. Então seriam as três possibilidades. Via PEC, que é praticamente impossível, via julgamento do TSE, que aí sim poderia ser provável, ou no eventual renúncia de Temer. Mas eu acho muito difícil porque, inclusive, acabou de ser uma decisão essa semana agora que passou, que Temer está inelegível porque fez uma doação de campanha exorbitante lá em São Paulo, o TRE de São Paulo, foi no dia 5 esse julgamento, então ele até conjectura-se que esteja inelegível. Então... Você é advogado especialista em direito eleitoral. Nesse momento conturbado, tudo leva a crer que o governo Temer assumindo, ele deverá apenas continuar até o final do mandato pré-estabelecido na eleição anterior. A pergunta é a seguinte, há possibilidade, há clima para que em 2018 seja convocada uma nova Assembleia Constituinte para fazer algumas revisões e, quem sabe, até acarretar num aprofundamento das questões políticas brasileiras? Nelson, essa pergunta, na verdade, o clima, atualmente, eu acredito que ele não exista. Pode ser que em 2018 ele termine vindo a ocorrer. Mas, assim, pessoalmente, antes de acreditar que uma nova Assembleia Constituinte ela seja preponderante para a nação, eu acho que o problema não está na Constituição em si, está na aplicação dela, na maneira como se aplica. Eu acredito muito mais numa reforma política. Aí sim, onde se reavaliaria a questão da quantidade de deputados, quantidade de tempo de mandatos, privilégios. Na verdade, tem que mudar a conjuntura do sistema. E eu acho que para mudar essa conjuntura do sistema político, antes de tudo, ela não necessariamente deveria vir atrelada a uma Assembleia Constituinte. Nossa Constituição é tão nova, né? Nós temos de 88 para cá, assim, já passando por 2 processos de impeachment. Então, assim, clima atualmente em que a própria Constituição está cheia de reparos, eu acredito que não exista. Mas possa ser que a partir de 2018, sim. Mas eu ainda acredito que talvez não seja a melhor saída, apesar de você não ter me perguntado isso. Eu penso que uma reforma política, essa sim é indispensável e é extremamente necessária. Acontece que ela não está sendo feita, né? É exatamente essa pergunta que eu fiz. Nas conversas que eu tenho tido com as pessoas, de todos os níveis, de todas as formações, quando se fala desse problema de reforma política, todo mundo está falando nisso. O que as pessoas percebem é que, da forma como está, é difícil fazer, porque o Congresso está tão habituado com a atual regra do jogo que, para ele mudar a própria regra que o favorece, é difícil. Daí, algumas outras pessoas falarem também sobre essa possibilidade de constituinte. Por isso que eu lhe fiz essa pergunta, você que é especialista nessa área. A questão é que acham que os parlamentares não vão mexer naquilo que eles estão habituados a praticar. Na verdade, talvez fosse a última ratio, né? A última saída, que tirassem os congressistas para fazer a reforma política e trouxessem uma Assembleia Constituinte. Mas, ainda assim, mexe com muitas questões, é uma questão muito basilar e muito conturbada. Mas, quem sabe, em essa reforma política não ocorrendo, porque ela é um clamor social, não se termine descambando para uma instância que busque essa Assembleia Constituinte. Mas eu acho que primeiro tem que se tentar ainda mais insistentemente que a reforma política ocorra, mas não uma reforma política pontual e apenas para justificar o que aconteceu. Uma reforma política de fato, com substrato, para que possa ter reflexos para a sociedade brasileira. Leonardo, o presidente do STF, caso aprovado a admissibilidade pelo Senado, todo julgamento vai ser presidido pelo presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal. Isso dá ao processo o total e amplo respaldo jurídico? Dá um respaldo jurídico, sim.
Dá um respaldo porque o STF já vem acompanhando, como eu já falo, né? Ele já vem sendo o controle de toda essa legalidade e ele vai apenas comprovar ainda mais e albergar e basilar aquilo que está na Constituição Federal. Ou seja, na verdade, Nelson, o processo ele é legítimo, entendeu? A questão é que realmente quem vai votar, os pares que vão votar, tanto que os seus senadores vão se adstringir a responder uma pergunta na votação final, que essa sim vai ter que ser por maioria absoluta, por 2/3, na verdade, que é a questão de houve ou não houve cometimento de crime pela Presidente da República. Então, eles vão ter que responder e se abster a essa resposta, que não foi o que aconteceu na Câmara. Mas, se respondendo essa pergunta, traz sim um substrato jurídico. A admissibilidade pelo Senado, o processo tem quanto tempo para ser julgado? Qual é o prazo constitucional? A Presidente vai ser afastada e o prazo de 180 dias, acaso seja confirmado, ele vai ter o prazo de 180 dias para julgar esse processo. O que é que acontece se, porventura, passado esses 180 dias, o julgamento não tiver sido concluído? Se não aconteceu a conclusão de julgamento, a Presidente retorna, Nelson. Isso é muito importante. O que eu acho muito difícil que nesse prazo não se conclua, né? A Presidente retorna. E retornando, ainda assim, ela pode ser julgada, mas ela volta para a cadeira de presidente. Mas eu acho muito difícil que, se acaso o processo se instaure, em 180 dias ele não seja concluído, justamente porque o presidente do STF vai estar vistoriando e acompanhando todo o processo, né? Vão estar com regras e prazos bem definidos para que isso ocorra. Aprovado o impeachment da presidente Dilma, qual será o futuro dos direitos políticos dela? Todos vão ser cassados. Ela vai perder todos os privilégios que são concernentes ao cargo de vice-presidente, ela pode vir a pagar multa, ela pode até ser responsabilizada criminalmente em outras instâncias, ou seja, ela vai ser uma condenada criminalmente, ainda que seja via impeachment, né? É um crime que ela foi cometido por um julgamento político. E se ela renunciar antes do julgamento? Salvo engano, foi o que aconteceu com Fernando Collor de Mello. Antes do julgamento final, se ela realmente apresentar uma carta de renúncia, como será o futuro dela? Existe dupla interpretação com relação a essa questão, mas o que acontece? Ela não vai ser considerada culpada nem criminosa. Os seus direitos políticos, até a questão da inelegibilidade pela lei da ficha limpa, ela não vai mais poder mais se eleger porque ela renunciou durante um processo de cassação, né? A lei da ficha limpa é clara com relação a isso. Mas, em compensação, ela não vai ser considerada culpada, né? Ela não vai ser considerada criminosa, ainda que o processo se postergue com relação a ela. Então, quem sabe renunciar diante de um contexto desse não seja uma melhor saída para a conjuntura da presidente. Leonardo, eu tenho outras perguntas a fazer. Infelizmente, o diretor, quando a entrevista é maravilhosa, como essa está sendo, fica mostrando o reloginho. Ele já mostrou 2 vezes. Eu vou fazer, então, uma última pergunta que já não tem mais a ver com esse tema. Você exauriu com muita competência, de forma brilhante, as perguntas que tivemos a oportunidade de formular. Lamentavelmente, as outras ficaram com outra oportunidade. Mas como você é especialista em direito eleitoral, eu vou fazer uma pergunta um pouco capciosa, mas eu não posso deixar de fazer. Por que os casos que estão do TSE, via de regra, demoram tanto para ser apreciados? Eu prefiro acreditar que é o acúmulo de demanda, né? Na verdade, eu acho que são poucos ministros que, inclusive, eles estão acumulando as funções. Os ministros do TSE, eles acumulam as funções no STJ e no próprio STF. Além dos advogados que ocupam a corte também exercem suas carreiras nos seus escritórios paralelos. Então, assim, é um acúmulo de demanda tremendo. Eu imagino e creio que deva ser por esse motivo. Perfeito. Muito obrigado pela sua entrevista maravilhosa, elucidativa. Na verdade, você deu para o nosso telespectador uma verdadeira aula. E tudo a ver com o momento que a gente está passando. Agradeço por você ter aceitado o convite e aguarde, porque breve eu vou lhe chamar novamente para a gente ter outra conversa parecida com essa para o nosso telespectador. Eu que agradeço, na verdade, foi um grande prazer estar ao lado de uma pessoa tão ímpar, uma figura política, uma figura importante do nosso Estado e também falar sobre um tema que é tão gostoso, tão odierno e tão importante para a nossa nação. Então, estou sempre à disposição e estou me sentindo muito feliz com o convite. Conte sempre comigo. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.